Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos começando então mais um vídeo de hoje do canal Amiga Espírita, do livro Sinal Verde, Chico Xavier com André Luiz. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu ir mandando os aviãozinhos também. De repente alguém está disponível para ouvir uma palavra. Maria da Conceição, boa tarde, bem-vinda. Carol também, bem-vinda. Patrícia, sejam bem-vindas. Boa tarde para vocês. Vitor, vai almoçar agora, Vitor? Boa tarde. Deixa eu até dar uma ajeitadinha aqui na câmera, senão minha cara fica na frente do... Opa! Aí, acho que agora tá bom. Pontualmente pontual. Acabei de fazer meu prato, tá vendo? Eita, sensacional, hein, Vitor? Muito bem. Boa tarde, Betânia. Seja bem-vinda. Vamos começando já. O dia aqui foi corrido um pouquinho, parte da manhã. Fomos no mercado fazer compras e tudo mais. Mas aí, a parte da tarde, a gente já começa bem. Mames, boa tarde. João Carlos, boa tarde também. Sejam bem-vindos. Rô, boa tarde, Rô, bem-vinda. Deixa eu colocando o nome do tema, que esse tema ele é bom hoje, viu? Ele é bom. Chefia e subalternidade. Subalternidade. Esse tema vai dar o que falar. Socorro. Quem não teve chefe? Quem que não teve um chefe aí, né? Que a gente tem alguns probleminhas, né? Quem nunca? Ed, boa tarde, seja bem-vindo. E aí, André Luiz vai falar pra gente, né, dentro do Sinal Verde, o nosso guia de conduta aí com os nossos chefes, com os nossos, né, funcionários, para quem tem equipe, como é que a gente tem que agir, né, um com o outro, coisa mais difícil, minha gente. Mica, boa tarde, seja bem-vinda. Lembrando, né, gente, esse livro, ele é de... Primeira edição dele foi 1972, então, pensando no ambiente de trabalho de 1972, vamos ver o que a gente consegue falar agora, né? E se a regra de conduta mudou muito de lá para cá. Vamos aprendendo aqui juntos. Vou começar a ler já, tá bom? O pessoal que foi entrando, a gente vai dando boa tarde. Chefia e subalternidade. Vamos ver, né? André Luiz fala assim primeiro. Não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. Então, né, a gente não pode se esquecer disso, que quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, ninguém voa solo, né? Ninguém faz a vontade que quer e sai aí fazendo e acontecendo e sendo responsável por tudo que acontece. Quando dá tudo certo, beleza, né? Mas principalmente quando dá tudo errado, ou alguma coisa que você precisa de uma ajuda, sempre tem um superior, né? Sempre tem uma pessoa responsável pelo trabalho da equipe. E hoje a gente pensa numa escala global, muitas vezes, né? A gente tem a nossa empresa, para quem trabalha numa empresa que muitas vezes a matriz é fora do Brasil, né? E aí você tem pessoas então de outros países, outras culturas, e você tem que, né, mais uma oportunidade para aprender a conviver. A Mica não era nascida, eu também não era. Ixi, minha mãe era menina. A minha mãe era menina, então. Juliana, boa tarde, bem-vinda, Ju. Ó, João Carlos falando que sempre pensa nos livros do André Luiz como década de 30. Não, João, porque ó, o 30 foi quando ele desencarnou, né?
que foi 30 e pouquinho, né, no livro do Nosso Lar. Então, vamos imaginar também, né, coitado do homem. Ele ficou no umbral, aí ele foi pro Nosso Lar, aí ele voltou, acho que escreveu os livros, né, começou a escrever. Aí no meio desse monte de coisa que ele relatou pro Chico, ele ainda trabalhou, né, colhendo as informações, e aí acho que depois que ele deu um descanso, né, e ele foi fazendo, se aprimorando e escrevendo cada vez mais. A gente não sabe quando que foi a comunicação, a gente sabe quando foi a edição do livro, né, mas eu imagino que lá para 50, 60, né, porque já tem livro de 60, né, que a gente já viu Mensagem do André Luiz. Então a gente tem que pensar que o homem já tinha trabalhado bastante para fazer um livro assim, né? Já estava com bastante experiência aí. Cid Clay, boa tarde, bem-vindo. Né? Então a gente tem que lembrar sempre disso, né? Não importa, todo mundo tem um chefe, né? O chefe ele é responsável pelo trabalho da equipe. Ah, mas meu chefe não se responsabiliza, não. Ele não quer nem saber, ele deixa pra gente acontecer. Mas o chefe dele vai cobrar ele, né? Então a gente vai aprendendo. O João Carlos falando, sinal verde, por exemplo, como experiências que ele teria vivido. Eu acho que junta um pouquinho, né, de tudo, assim. Porque acho que ele aliou todo o conhecimento que ele já tinha com o que ele aprendeu, né? E foi fazendo esse manual, né? É bem o jeitinho dele mesmo, né? Que a gente sabe, passo a passo. E aí na próxima frase, então, André Luiz vai assim, ó. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Então, né, muitas vezes tem pessoas que usam de outros artifícios para agradar, né, um chefe, para bajular, né? Muitos sabem o que eu tô falando, e muitas vezes a pessoa que faz isso não faz a parte dela, que é fazer o serviço correto, né? Entregar as coisas no prazo, cumprir a sua obrigação, estar ali, né? Dedicado ao seu trabalho. E essa é a melhor maneira de você ter um relacionamento ok dentro do seu trabalho, é você cumprir o que você faz, né? Porque é complicado, e qualquer outro artifício disso, como bajular, como querer agradar e querer ser amigo, né? Só para você ganhar o respeito, para você achar que vai ser um pouquinho mais fácil para o seu lado, não é bem assim, esse não é o caminho, né? André Luiz já lembra a gente. Aí vem uma próxima frase. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Então, né, quem tá ali como chefe, que tá ali como responsável e tá com uma equipe, precisa fazer as coisas, ele precisa também que o outro faça, o outro também tem que ajudar, porque muitas vezes você nessa posição, você não tem como obrigar a pessoa a fazer. E você fica ali também dependendo, sabe? Se a pessoa tem uma dificuldade, ou se a pessoa simplesmente quer enrolar, né? É um jeito, é um pouquinho mais lento que você tem que ter a paciência, tem que esperar. Mas tem que aguardar a colaboração mesmo, né? De quem obedece, de quem tá ali subordinado. Que é um exercício também. João Carlos, sempre fiz minha parte e às vezes um pouco além, sem paparicar o chefe. Aí, tá vendo? Bons exemplos. Eu também nunca fui de bajular ninguém, não. Eu não gosto disso, não. Acho que esse não é o caminho, não. Aí ele continua, então, né? Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Cândida, boa tarde. Cândida, bem-vinda. Mas, se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Então, olha só o que ele fala, né? Parece que quando a gente
quando a gente tem um chefe, a gente tem a nossa obrigação, a gente só acaba vendo uma parte, né, dessa tarefa. E aí você aprende muito quando você também passa a ser chefe. Então você passa a ser responsável por algo. Você sabe o quanto você precisa da ajuda, da colaboração das outras pessoas. E realmente, André Luiz é muito certo em falar aqui como se fosse uma máquina do trabalho, porque realmente precisa dos dois lados ali fazendo e colaborando, fazendo com que isso funcione bem, né? A Patrícia também nunca bajulou. Muito bom. A Angélica acabou de chegar. Boa tarde, Angélica, bem-vinda. Estamos aqui falando dos chefes, chefia e subalternidade. Olha que tema, né? Então, André Luiz compara o ambiente de trabalho como uma máquina. Aloísio, boa tarde. Então, o nosso ambiente de trabalho é uma máquina, mas é uma máquina que não funciona só com os funcionários trabalhando, funciona também, né? Fala aqui que o funcionário trabalhando, né, presta atenção e respeito a quem administra, além de, claro, cumprir as suas obrigações, né, independente do seu chefe. E o chefe também tem que ter bondade e compreensão para quem obedece, né, para quem tá ali na sua equipe. Porque se a gente ficar dependendo só de uma pessoa, dependendo só de uma parte, de repente trabalha, e tem aquele funcionário que não presta atenção ou que desqualifica o chefe na frente dos outros, faz fofoca, é aquele insubordinado, né, que fala, a pessoa finge que não ouve, faz as coisas do jeito que quer, até a ponto muitas vezes de acabar desestabilizando o ambiente de trabalho. Então aí essa máquina não vai funcionar direito, né? Babi, tudo certo, Babi, tudo jóia com você? Tudo bem por aí? Eita, menina. Ô, menina. Cíntia, boa tarde. Seja bem-vinda. Angélica, a chefia para ser harmoniosa e produtiva tem que saber lidar com todos, com certeza. E tem que saber exatamente isso, né? Não adianta ficar achando que só o funcionário tem que obedecer e o chefe fica ali em cima também sem fazer nada, né? E só mandando. Isso aí a gente tem depois problemas a longo prazo, né? E é muita responsabilidade ser chefe, não é assim, não é uma cadeira também lá em cima que a pessoa, eu vou sair mandando, fazendo o que eu quero, que nada, você é cobrado, você vai ser cobrado pelo resultado da equipe, né? E quem tá fazendo direitinho vai querer dar o seu melhor, vai querer entender a sua equipe, vai querer ajudar o outro, né? Tudo depende, claro, de como a pessoa está disposta, né? A Betânia falando que a chefe dela procura ser bem justa. Que bom, né? É muito bom quando a gente tem chefes mais sensatos. E aí ele continua, orientar é devotar-se. E aí, né, o chefe, ele cumpre esse papel de orientador. Ele tem que prestar essa orientação a quem precisa, porque tem que ser a pessoa que mais entende ali em que direção tomar, né? Embora muitas vezes a pessoa acabou de entrar na empresa ou não tem tanta experiência técnica como subordinados, ele precisa saber orientar qual é o caminho, ele precisa mandar o time ir para aquela direção. E isso é um devotamento, isso é pensar em todo mundo e não em si. Então é um trabalho que é muita dedicação para quem se dispõe a ser assim, né? Não, tudo bem, Sid Clay, não tem problema, viu? Pode atender, fica à vontade. Angélica falando, como diz o ditado, o cabeça tem que ser um exemplo de amor e dedicação. E tem que estar ali para o time, né, devotado, entendendo que o trabalho da equipe, o trabalho de um vai ser o trabalho da equipe, né, o reflexo do trabalho de um, o reflexo de uma boa chefia vai vir
em benefício para todo mundo que está ali em volta. Então, ninguém faz as coisas sozinho, né? É esse sentimento mesmo de união que precisa ter dentro do seu ambiente de trabalho. Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Porque quem está ensinando está revisando, né, o tempo todo o que foi aplicado, vai entendendo aos poucos ali, às vezes uma dúvida aqui, alguém tem um questionamento de lá que você não tinha pensado. E aí você acaba estudando mais, acaba conhecendo mais, acaba tirando uma dúvida, então você vai buscar, né, para você não sair falando bobagem para as outras pessoas. Então você tem a sua responsabilidade ali de estar ensinando o que é certo, mesmo que você não saiba, né? Mas você está indo atrás e você acaba estudando mais. A Cândida falando, cada engrenagem, o funcionário, né, tem a sua importância e só funciona ou funciona melhor em harmonia. Exatamente, Cândida. E aí, a gente pega hoje, né, nos ambientes de trabalho, antigamente você tinha casos de acidentes, né, nas fábricas, a quem trabalhava em fábrica, aqueles acidentes, né, que muitas vezes eram graves, depois se tornaram um pouco de menos gravidade por conta de equipamento especial que as pessoas precisam usar. Hoje em dia, uma vez ou outra, alguém acaba se machucando, mas, né, é difícil, você tem muitas travas, muitos protocolos de segurança para você seguir, né, até que aconteça algum acidente grave. Então isso acaba sendo pego muito antes, né, por aquelas áreas de segurança do trabalho, medicina ocupacional que tem dentro das empresas, né? Priscila Honorato, seja bem-vinda. Mas por outro lado, né, hoje a gente tem um problema muito pior, que é sim esse reflexo dentro de como o funcionário está em relação ao seu estado psicológico, seu estado mental, como que ele está lidando com determinadas situações. Aí junta simplesmente com a pessoa não estar tão satisfeita no seu propósito, naquilo que estudou, naquilo que desejava para sua carreira, aquilo que ela queria mesmo para sua vida, e vem uma frustração muito grande relacionada a isso, e isso acaba a longo prazo refletindo na saúde mental da pessoa. E aí a gente vê muitos casos que tem hoje de funcionários com afastamento, e depois, né, claro, a pessoa acaba se adoentando, acaba acontecendo muitos distúrbios em relação a isso, né, crise de ansiedade, crise de estresse, síndrome de burnout, tanta coisa que a gente ouve por aí e que antigamente não tinha, né? E passou de ser uma preocupação só com a saúde física do funcionário, de colocar uma luva, colocar um capacete, um óculos de proteção, como passou também de acompanhar como que esse funcionário está lidando, né, com as coisas. Com esse isolamento, com essa pandemia, a gente trouxe o trabalho muito mais próximo de casa, né? Eu sempre fui uma pessoa que já tinha dificuldade de me desligar quando eu saía do ambiente de trabalho e chegar em casa assim, bem, né, sem lembrar de nada. Eu muitas vezes demora um pouquinho até demais. E aí quando você trouxe para isso dentro de casa, você tem que tomar cuidado triplicado, porque está ali na sua casa, está acontecendo ali no seu ambiente, que era um ambiente de descanso, e a gente de repente passou por uma situação que está tudo aí disponível, né? Que está tudo aí, tudo acontecendo aqui, reuniões e trabalho e tudo mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa saúde em relação a isso. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, KPIU. Irmãos de luz. Vitor contando, ó, eu quase cheguei ao burnout no último emprego, mas tenho compaixão e carinho pelo ex-chefe. Ele estava perdido e sozinho. Acabou fazendo besteiras. Eu entendo, Vitor. Que bom que você teve essa visão
também, né? Porque, claro, a pressão ela vem em cima de todo mundo e principalmente quem tá ali, né? Na linha, que precisa fazer o negócio, né? A produção, né? Digamos assim. Quem precisa ali lidar com a entrega do trabalho. E muitas vezes você tem um chefe ali pressionando, não entendendo os prazos e as datas e as suas dificuldades, e isso acaba pressionando e piorando, né? Cada vez mais. E é muito difícil, porque nem todo funcionário também se abre e fala que está sentindo, né? E muitas vezes cada um tem uma reação, né? Numa situação de estresse. Muitas vezes a pessoa já explode, já fala, que é muito mais fácil de você identificar se a pessoa não tá bem, né? Porque simplesmente ela vai ficar muito diferente e vai tumultuar tudo, né? Você vai falar alguma coisa, a pessoa vai explodir. Ah, não é legal no ambiente de trabalho? Não, não é. Mas pelo menos você já percebe. Você consegue atuar, consegue conversar, consegue explicar, consegue de repente negociar alguns dias que a pessoa consiga se restabelecer melhor, procurar uma ajuda, você vai orientando, né? Mas em outras vezes, que também já aconteceu comigo uma vez, a pessoa não se expressa e aí você não sabe o que está acontecendo e de repente a pessoa tem esses sintomas, esses casos, né? Tem já uma doença desenvolvida e aí o que você vai fazer? Você vai prestar orientação, mas já tá tarde demais. Então, é muito difícil você ter essa sensibilidade de pegar também no momento certo. E a gente acaba não percebendo, né? Simplesmente porque as pessoas muitas vezes não dão os sinais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, meu filho tá falando mais, olha, como fala, olha. Estão ouvindo? Gente, como fala. Aloísio falando, é fundamental que tanto a chefia como o funcionário terem empatia pela realidade um dos outros, principalmente pelas questões emocionais. Precisa ter esse costume mesmo de estar mais próximo um do outro, né? Babi falando, eu já trabalhei em hospital e o ambiente em si era bem angustiante por conta de preocupações, casos de óbitos, e tinha dias que minha amiga chefe ficava bem nervosa. Ela era diretora, quanto mais alto o cargo, mais responsabilidade. É verdade. Não é fácil, né, Babi? Quem trabalha em hospital, a gente sabe que é uma tensão, né? E a energia também que fica, né, no lugar. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acredito como deve ser difícil, né? No meu curso tem pessoas que trabalham em hospitais, né? No curso que eu faço na casa mesmo, né? No estudo, e elas comentam que muitas vezes é difícil você sair um pouco, né, dessa vibração. Você vai, faz uma oração, aí volta um pouco, tenta se reequilibrar, porque você tá ali naquele ambiente, né? Você tá naquele meio. Imagino. A minha mãe, um fofinho, dá pra ouvir, puxou a mãe, né, então, a mãe e o pai, né, esse é o problema, a família toda. O pai só não faz live, mas não fica atrás muito não, na conversa, gosta de falar que é uma beleza. Aí terminou aqui o último bloco, né? Um chefe não tem obrigação de revelar aos subordinados problemas que lhe preocupam o cérebro. Tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carregue no coração. Vamos pensar aqui, né? Até saiu a câmera do lugar que eu puxei o livro. Eu concordo em partes, exatamente por isso que a gente estava falando. Porque muitas vezes, né, principalmente agora que a gente trouxe o trabalho para perto de casa, a carga de trabalho que a gente tem, e muitas vezes um problema pessoal afeta sim o seu rendimento do trabalho. Então, mesmo que o subordinado ele não traga para o chefe esses problemas do coração, a empresa hoje ou alguém tem que prestar esse tipo de ajuda de alguma maneira, né?
E fica cada vez mais difícil você desligar, você acabar separando, né, o que é ambiente profissional e o ambiente pessoal e suas preocupações. Então fica difícil, né, a gente concordar assim com essa última. Agora, quanto ao chefe que não tem obrigação de revelar ao subordinado esses problemas que preocupam o cérebro, realmente tem situações na empresa que você não pode ficar falando para todas as pessoas, né? Porque você causaria mais pânico e mais estresse e mais ansiedade. Então a gente tem que amenizar e ir falando aquilo que é necessário, né? Você como chefe não pode ficar passando todas as informações, tem que saber o que passar, como falar, né? Dependendo de cada pessoa, ela reage de um jeito, como passar essa mensagem. Então é um cargo, né? São situações, relacionamento que requer muita sensibilidade entre as pessoas. E há um pouco também de sair um pouco da posição, né? Como disse o Vitor, tinha aquele chefe que ele muitas vezes por pressão, pressionou a equipe, muitas vezes por não saber lidar. Às vezes o chefe também ele tem que dar um passo para trás, olhar o todo, ver o que está acontecendo e aí, né, ele mesmo conseguir tirar o pé dali. E é muito difícil você fazer isso quando você tá ali imerso no problema, né? Você tá imerso no ambiente de trabalho. É um relacionamento que é muito complicado, né? Eu acredito que vocês tenham lembrado de histórias, de situações que passaram, mas eu acho que o mais importante de toda essa mensagem é a gente lembrar que tem que ter sim, sempre o respeito mútuo, sempre a gente tem que pensar como um todo, como uma equipe, trabalhando para um único objetivo, que ninguém vai ser o herói, o independente, a pessoa que vai fazer a diferença sozinha. E nós trabalhamos juntos, nós estamos aqui para crescer juntos, né? Eu, quando era mais nova, eu não fazia muita relação do meu ambiente de trabalho com a evolução pessoal, com aquilo que eu precisava crescer e melhorar como pessoa, e hoje eu já vejo de maneira completamente diferente, porque as nossas reações e a maneira que a gente lida com o nosso ambiente de trabalho tem muito a ver também com a maneira que o que a gente carrega dentro da gente, né, das experiências, e isso afeta o nosso corpo, isso desequilibra a gente, ou se for uma coisa boa, dá uma energia também pra gente continuar. Então, hoje, é mais do que nunca, eu penso que tudo tá completamente ligado, né, a gente não pode ignorar, não pode separar as coisas, a gente tem que sim fazer relações e praticar dentro do possível os ensinamentos de Jesus dentro do ambiente de trabalho, praticar a ajudar o próximo, tentar ajudar naquilo que for possível, não ficar querendo ajudar só para querer ganhar algo em troca, para fazer uma amizade que você vai ter uma vantagem dali para frente, tentar manter seu ambiente em harmonia, calar quando necessário, né? Entender, né, muitas vezes a situação de pressão que o outro está passando, fazer uma oração no seu ambiente de trabalho quando a gente vê que as coisas não estão boas. Então são pequenas coisas que só dependem da gente, né? E muitas vezes a gente tá ali colocando mais combustível ali no fogo, né? O fogo tá pegando ali, o incêndio tá acontecendo, em vez de você vir com uma mangueira com água, você vai lá e taca ainda mais material inflamável, né? E a gente às vezes tem costume de fazer isso, porque um reclama, dois reclamam, daqui a pouco tem 10 reclamando. E a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa conduta em relação a isso e tentar, sim, fazer o nosso melhor. Não sair distribuindo fofoca, falando mal das pessoas, falando de quem você nem conhece, nem sabe. Às vezes você conhece no ambiente de trabalho, mas não sabe como é que ela é, o que ela tem, qual é a família dela, o que ela preza ou não. Então a gente não tem que sair fazendo isso. E a gente tem que seguir esse manual, sim, de boa conduta, fazer a nossa parte, entregar o nosso trabalho, ser o mais sincero e honesto possível e ter um bom relacionamento com todos, né? Não dá para se estressar. Não dá pra gente se estressar com as pessoas. E mesmo que alguém se estresse com você, a gente não pode entrar na mesma vibração, na mesma energia.
porque não é assim que a gente resolve as coisas, né? Então a gente tem que sempre tentar manter a nossa serenidade, manter a nossa paz, independente de como o outro tá ou o que o outro faz, né? Falar as coisas todo mundo fala, e às vezes falam cada barbaridade pra gente que é melhor mesmo a gente, ó, passa por um ouvido, sai pelo outro, né? Ouve, né? Que nem o ontem lá, o ver e ouvir, ouça com lógica. Então não fique ouvindo e processando cada informação. Não, tá fazendo sentido, né? Os 3 crivos de Sócrates, igual o João e a Rosana falaram ontem pra gente. Então, tá fazendo sentido essa informação que eu tô recebendo? Vai me ajudar no trabalho, né? E a gente vai, então, ouvindo com essa lógica e fazendo a nossa parte, né? Como disse aqui, irmãos de luz, temos que ser agentes da paz. Totalmente de acordo. A gente tem que trabalhar para isso. Ah, mas o meu ambiente de trabalho tá todo mundo estressado, todo mundo agitado, né? E muitas vezes eu não me recordo, eu falei em alguma live, eu acho, não sei se foi aqui, que tinha algumas pessoas de outro grupo meu que estavam falando, o ambiente que eu tô falava alguma coisa muito negativa em relação a ele, né? Como se fosse um hospício, alguma coisa assim. E aí, se várias pessoas continuam falando essas coisas tão negativas, como que vai ficar realmente o ambiente? Qual vai ser a energia que o ambiente vai ficar? Será que a gente vai conseguir entregar as nossas tarefas? Será que a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho? Ou a gente vai ficar tão nervoso que vai demorar o dobro do tempo para fazer? E isso a gente acaba perdendo, né? A concentração, acaba desviando o nosso pensamento para coisa que não devia, ao invés de focar no nosso trabalho, em cumprir aquilo que precisa fazer, né? E como que a gente está em relação a isso? Então é isso aí, né? Sermos agentes da paz e contribuir, sermos o melhor que pudermos. Tá bom, pessoal? Vou finalizando por aqui, então. Amanhã temos mais. E agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham refletido um pouquinho também. Babi, obrigada, Babi, Betânia, João, Rosana, Vitor, Cid Clay, Irmãos de Luz, Patrícia, Mames, Carol, Maria da Conceição, Marcelo e Mica. E o Murilo Elétrico, né, Vitor? Nossa Senhora, ele tá falando aqui o dia inteiro e ele fala do desenho do Lego Ninjago, fala dos heróis e é sempre esse assunto, é sempre a mesma coisa. E eu não decoro, isso que é pior. Eu só fico escutando, o Rodrigo, meu marido, fica igual também, mesma coisa, né? Só deixando falar. Gente do céu. A minha mãe tava dormindo, acho que ela mandou emoticon errado, né? Emoji errado. Tchau, gente, muito obrigada, viu, pela companhia de vocês, também para quem for ouvir depois, também deixa sua curtida, e é isso aí, vamos juntos, uma ótima tarde para vocês e até amanhã, beijo, tchau, tchau.